Gente do Noite Afora, nós estamos aqui com uma personalidade muito importante, uma pessoa que é reconhecida no Brasil inteiro, e eu fiquei honrado com a vinda dele aqui em Lajedo, e não vai ser por barato que nós vamos pegar um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria e dos seus conselhos para nós. Depois de um tempo que nós assistimos ao culto, né, estamos confortados. Nós queríamos pegar um pouquinho para você do Noite Afora, tá bom? É um prazer muito grande que vocês acompanhem a entrevista com o reverendo Augusto Nicodemos. Uma boa noite, querido. Boa noite, muito obrigado pelo privilégio de participar. E boa noite aí para aqueles que estão acompanhando o programa também. É uma honra para nós estarmos diante de você. Eu posso falar assim, você, né? Pronto. Então eu queria que você falasse um pouco do histórico do seu ministério, a abrangência dele. Certo. Olha, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 42 anos. Tive a oportunidade de servir aqui em Recife como pastor, depois em São Paulo, na igreja na Zona Sul de São Paulo. Eu também fui pastor da Igreja dos Suíços em São Paulo. Depois fui para Goiânia, onde eu fui pastor da primeira igreja, e estou de volta a Recife, onde eu sou pastor na primeira igreja presbiteriana do Recife. Paralelamente a isso, também me dedico a escrever, tenho mais de 50 livros publicados, e também procurar uma inserção nas redes sociais, através do canal do YouTube, com minhas mensagens, Instagram, no Twitter, no Facebook, e até no TikTok também agora, né? E é basicamente esse. Eu ofereço também cursos de teologia pela internet, online completamente. É isso que eu tenho me dedicado, é esse que tem sido meu ministério durante esses anos. Que bom, não é? É bom porque o conhecimento que você tem, você está passando para muita gente, né? Muita gente que está passando. Olha, pastor, eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre a necessidade do cristianismo hoje. Sim. O que mais precisa? Isso. Nós precisamos de pastores que estejam preparados para atender às demandas dos dias de hoje. Então, o conhecimento se tornou uma coisa comum a todo mundo. Você hoje, pelo seu celular, já pode consultar uma inteligência artificial que pode escrever poemas para você, pode escrever capítulos de um livro, pode resolver equações, e pode dar informações. Então, o mundo hoje está na ponta dos dedos. E nós precisamos de pastores que, por um lado, estejam conectados com essas tecnologias, mas que tenham conhecimento bíblico para dar a resposta, porque a tecnologia levanta perguntas. Qual é o papel de Deus no mundo onde Deus parece ausente? Né? Para que a gente precisa de Deus quando a tecnologia resolve todos os problemas? Então, o pastor nós precisamos de pastores que conheçam bem a Bíblia e que ajudem a igreja cristã nesse momento específico da história, que é um momento de grande desafio. De certa forma, às vezes a tecnologia acomoda muita gente, né? Porque tem tudo ali prontinho, né? As pessoas não se esforçam. Isso é verdade. Você sabe, isso é inclusive uma coisa que eu fico meio que dividido. Eu tenho um ministério bem focado nas redes sociais, eu prego, muitos dos meus sermões vão para a internet. E aí muitas pessoas assistem os meus sermões e elas não vão para a igreja, não é? Então, eu fico às vezes pensando se eu estou fazendo um bem ou mal colocando meus sermões na internet, não é? Mas no final eu acho que Deus usa para pessoas que não podem realmente estar presentes numa igreja, elas podem ter algum alimento espiritual através do que é veiculado pela internet. Tudo é válido, né? Pastor, me fala um pouco sobre o que o senhor acha da qualidade espiritual do nível geral. Melhorou com a tecnologia? Eu acho que sim, porque eu vou dar um exemplo. Durante a pandemia, muitas igrejas que não têm bom ensino e que eram muito voltadas para cultos de prosperidade, libertação, elas fecharam e não tinham o que oferecer.
E aí os membros dessas igrejas foram para a internet procurar alimento e lá encontraram pregadores de uma teologia mais séria, de uma teologia mais consistente e bíblica. E o resultado foi que muitos saíram dessas igrejas e procuraram igrejas onde houvesse um ensino bíblico mais coerente, um ensino bíblico mais profundo. Então, eu creio que esse aí é um bom exemplo de como a tecnologia ela pode servir ao reino de Deus e pode ser usada para o bem. Exatamente. A pandemia acabou provocando essa busca na internet. De certa forma, a pandemia ajudou a desmascarar certos preconceitos e conceitos? Certamente, não é? Porque, veja só, muitas igrejas insistem na questão da atualidade de alguns dons espirituais, como de profecia, de cura, mas não teve profeta para dizer que vinha a pandemia, né? Eu não conheço nenhum. E quem tem dom de cura parece que se encolheu, porque não faltou doente ao hospital para eles irem curar, não é? Então a pandemia acabou por mostrar a fraqueza da teologia de algumas igrejas e serviu para mostrar que o cristão precisa aprender sobre o sofrimento, sobre enfrentar dificuldades e as angústias aqui dessa vida. Isso, de certa forma, desacreditou a religião, o sistema religioso ou não? Não, desacreditou um segmento do sistema religioso que é baseado exatamente nessas ideias. Cura, prosperidade, tudo isso em troca de campanha, propósito, dar o dízimo como obrigação e como moeda de troca. Isso tudo ficou desmascarado, né? Ficou claro. E o povo viu. Viu a realidade e hoje a mente se abriu de muita gente, até mesmo que tinha esses... Ah, sim, conheço muita gente, nas minhas redes sociais sempre aparece gente dizendo que está saindo dessas igrejas em busca de uma igreja mais séria, onde a palavra de Deus é ensinada em verdade. O pastor, diante de tudo isso, desse autoconhecimento que está existindo através da tecnologia, como a gente falou, da pandemia, está existindo um certo apoio ao ecumenismo. O que o senhor acha disso? Tem vários tipos de ecumenismo, né? Tem aquele ecumenismo maior que diz que todas as religiões são boas. Isso aí a gente rejeita. E tem o ecumenismo evangélico, que é o ecumenismo entre todas as denominações evangélicas: batista, presbiteriano, episcopal, metodista, luterano, presbiteriano. Então, o ecumenismo cremos basicamente nas mesmas coisas, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Cristo morreu pelos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que a salvação é pela graça mediante a fé, que Ele vai voltar uma segunda vez, que Deus é triuno. Então, todas as denominações evangélicas acreditam nessas coisas. E então, esse ecumenismo, ele é muito bom. Eu fico feliz com isso. Então é possível ter unidade na diversidade? Eu creio que sim. Aliás, isso já existe, só que os evangélicos deveriam ser mais amigáveis entre si. Toleráveis. Mais toleráveis entre si. Mas já cremos as mesmas coisas, basicamente. O que o senhor acha sobre... fala um pouco assim sobre o que o senhor acha sobre a abertura do Papa Francisco para o protestantismo. Olha, essa abertura faz parte das indas e vindas da Igreja Católica. A Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, no Concílio de Trento, ela endureceu a posição dela e anatemizou os protestantes, dizendo que eles não eram cristãos, não eram nada. Depois, quando a Igreja Católica começou a perder membresia na Europa com a secularização, foi que levantou um papa como Ratzinger, que era muito radical, muito conservador e tudo mais. E agora que a Igreja Católica está perdendo membros para o evangelicalismo no mundo todo, então escolheu um papa carismático, que chama os protestantes de irmãos separados. Então, quem conhece a Igreja Católica não vai nessa conversa, porque ela não mudou nada. Ela continua a afirmar tudo que ela afirmou no Concílio de Trento no século XVII. É apenas uma estratégia. É apenas uma estratégia, exatamente. Agora, com essa onda de conhecimento também, me fala um pouco sobre desigrejado. Está saindo muita gente
Tá. vivendo independente, tendo cristianismo independente? Tem alguns tipos de desigrejado. Tem aquela pessoa que é crente e está desigrejada porque na igreja dela, na cidade dela, não tem uma igreja boa, não tem uma igreja verdadeira. Então ela está desigrejada. Tem o desigrejado, que é aquele que já foi membro de uma igreja, passou por uma decepção, foi saqueado, roubaram tudo que ele tinha, e ele então saiu daquela igreja. E aí ele generalizou, ele pensa que toda igreja é igual àquela e ele não quer saber mais de igreja. E tem o que é desigrejado teologicamente, ele acha que esse negócio de templo organizada, isso é coisa do demônio, do diabo, que você tem que sair da igreja para poder encontrar Jesus. Então esse é o pior tipo. Existe vida no desigrejado? Nesse último tipo, eu não creio na conversão dele, porque é impossível você amar Jesus e não amar a noiva dele, né? Não tem como separar Jesus da igreja, não tem como separar. Pastor, muito obrigado pela sua esclarecimento. É um prazer muito grande você dar essas informações para os nossos ouvintes e telespectadores, e Deus abençoe, que volte em paz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou. Deus abençoe. Gente, nós tivemos uma conversa agora com o pastor Nicodemos, tivemos que ser rápidos, tinha mais perguntas a fazer, mas infelizmente o tempo dele é corrido, porque ele está indo agora para o Recife, está para pegar o avião para São Paulo. O homem é muito chamado para vários lugares do país, e foi um furo de reportagem. Vocês evangélicos, vocês que conhecem a história do pastor, do reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, que é difícil você ter uma aproximação dele, e graças à igreja presbiteriana daqui de Lajedo, ele veio e nós tivemos esse privilégio de dar esse furo de reportagem. Mas foi uma bênção, ele respondeu basicamente, mesmo na correria, rapidamente, mas foi satisfatória. E a programação de hoje foi uma bênção, foi muito boa, um homem realmente ungido e que preparado para estar em vários lugares e levar uma mensagem de conforto a todos. A todos vocês uma boa noite e Deus abençoe todos nós.